Beleza, pessoal, acho que já estou ao vivo. Se estiver me ouvindo bem, só dá um ok aí, por favor. Beleza, tudo bom, Ana? Estão conseguindo me ouvir bem? Por favor, quem puder dar um okzinho aí só para eu ter certeza que estão me ouvindo bem. Beleza, Fernanda, estão me ouvindo bem? Beleza, sim? Alguém pode confirmar aí? Ana, obrigado. Tá entrando o pessoal aí, ótimo. Ó, o pessoal lá da consultoria lá dos Estados Unidos, beleza, tudo jóia. Pessoal, hoje a live vai ser sobre exercício abdominal, tá? Sobre abdominais, exercícios abdominais, a questão de gordura abdominal e etc, tá? Áudio ok? Ótimo, beleza, pessoal, obrigado pelo feedback aí. Eu tinha solicitado na semana passada, acho que foi, para que as pessoas mandassem algumas mensagens com algumas ideias de live. E essa questão de abdominais e redução de gordura abdominal é sempre uma pergunta que muita gente quer saber. Então eu resolvi fazer essa live sobre isso, tá? Ela vai ser uma live relativamente rápida, eu só posso ficar 10 minutos com vocês. Então eu tenho mais 8 minutos para falar, vai dar na boa. Então é o seguinte, tá? Primeira coisa, existe um erro muito comum. Aliás, deixa eu voltar ao início, tá? Para ter resultado muscular, a gente tem que realmente fadigar uma musculatura, a gente tem que cansar aquela musculatura, tá? De preferência chegar à falha muscular ou próximo a ela, certo? O que a gente vê são que as pessoas tratam o músculo abdominal como um músculo completamente diferente dos outros. A gente vê as pessoas fazendo 50 repetições, 100 repetições, 200 repetições, 1000 repetições e não chegando à falha muscular. As pessoas fazem um número infinito de repetições e poderiam até inclusive fazer mais do que aquele número absurdo de repetições, tá? E não chegariam perto da falha. Por quê? Porque normalmente utilizam exercícios que tem uma ativação muscular muito baixa, muito pequena, tá? Então o resultado muscular desse tipo de exercício ele é praticamente nulo, tá? Então assim, os exercícios abdominais selecionados eles devem ser semelhantes a qualquer outro exercício para perna, para braço, para coxa, para glúteo, etc. No sentido de que tem que fadigar no final do treinamento, tem que sentir a musculatura realmente no final do treinamento, tu tem que chegar no teu limite, ou próximo a ele, tu tem que sentir que realmente tu não consegue fazer mais muitas repetições sobre isso. Obviamente, a gente tem que analisar também a questão de coluna, se a pessoa tem algum problema na coluna, mas esse problema na coluna ela também tem que ser analisado nos outros exercícios. Então, a pessoa está com a coluna ok, está com a coluna saudável, então ela pode sim fazer exercícios abdominais, como qualquer exercício, tipo agachamento, etc., sem problema nenhum. Mas então a pessoa tem que realmente se esforçar para ter resultado. E o que a gente vê são pessoas selecionando exercícios abdominais, onde o recrutamento muscular é muito, muito baixo, então não vai ter resultado, tá? Resultado no sentido de reforço da musculatura ou hipertrofia dessa musculatura. Então, para hipertrofiar, a gente tem que realmente trabalhar com bastante intensidade. E o resultado muscular, a hipertrofia muscular, ela ocorre numa gama de repetições que varia entre mais ou menos 3, 4 repetições a 30, 40 repetições. Então, qualquer número de repetições dentro de 4 a 40, desde que levado até a fadiga, levado até a intensidade alta, vai gerar um excelente resultado muscular, normalmente muito parecido entre eles, tá? Só que tu tem que realmente chegar lá no 30, 40 repetições. Eu não consegui fazer 41 repetições, 42 repetições, e não é o que a gente observa nos exercícios abdominais que as pessoas fazem por aí. Às vezes fazem 50, assim, que já é um exagero de repetição, para quem quer hipertrofia abdominal, e poderia até fazer 200. Faz 100 e para porque cansou, no sentido mental e não no sentido localizado físico, tá? Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, exercício localizado não reduz gordura abdominal, certo? Então, aquela ideia de que eu vou fazer 100 repetições, 200 repetições, 500 repetições, 1000 repetições para queimar gordura abdominal, isso é um equívoco comum muito grande, isso não tem sentido nenhum, tá? Não existe exercício localizado, não queima gordura localizada. Isso, a maioria dos estudos mostra isso. Surge às vezes um estudo aqui, outro estudo ali, dizendo que pode ocorrer uma redução de gordura localizada, mas ele ainda é muito pouco consistente, tá? Então, pessoal, esqueçam a princípio, se os estudos mudarem, eu vou passar para vocês, mas o que a maioria dos estudos mostra de forma até
bastante consistente é que o exercício localizado não reduz gordura localizada. Então esqueçam essa ideia de fazer 500 repetições abdominais para queimar gordura abdominal, tá? Então assim, quer trabalhar o abdômen, trabalhe o abdômen como qualquer outro músculo, tá? Exija dessa musculatura abdominal como tu exige do braço, como tu exige do peitoral, das costas, do glúteo, da coxa, tá? Utilize exercícios que realmente tenham uma exigência muscular importante e te levem próximo à fadiga ou à fadiga, tá? Não adianta fazer 100 repetições e terminar porque cansou a cabeça, tá? Isso não vai gerar nem hipertrofia e também não vai gerar queima de gordura localizada, ok? Então assim, eu já tenho ali alguns posts meus mostrando quais são os exercícios abdominais com maior ativação muscular. Quem tiver interesse nisso, dá uma procuradinha ali que eu já tenho uns 2, 3 estudos que eu já postei mostrando quais exercícios abdominais têm uma exigência abdominal relativamente alta, que realmente provocam um estímulo muscular importante, e tem alguns estudos que junto com isso medem também a compressão da coluna, a sobrecarga na coluna. Então tem sim exercícios abdominais que têm uma exigência abdominal excelente com uma sobrecarga na coluna bem baixa, tá? Já como também tem exercícios abdominais que tem uma exigência muscular abdominal alta, mas também com uma exigência na coluna alta, ok? Então tem sim como selecionar exercícios abdominais com uma exigência boa, sem uma sobrecarga importante na coluna, tá? Exercício abdominal que tu não tem uma boa exigência abdominal não vai gerar resultado nenhum, e esqueçam a ideia de que vai reduzir gordura localizada, porque também não vai. Beleza? Tenho 3 minutinhos para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí, manda logo. Ninguém tem pergunta? Obrigado pelos coraçõezinhos. A gente agradece. Melhor abdominais para auxiliar na diástase abdominal. Para diástase abdominal, o importante é tu não fazer, executar o exercício abdominal sem a expansão do gradil costal. Se tu expandir o gradil costal, tu pode aumentar a diástase, tá? Então tu faz exercícios abdominais mantendo o gradil costal encolhido. E a própria região abdominal, é importante que tu execute o exercício abdominal sem provocar uma protusão do abdômen, tá? Sem que o abdômen expanda. Então tu tem que puxar tanto o gradil costal quanto o abdômen para dentro. Qualquer exercício abdominal que tu faça nesse sentido de encolher a musculatura, encolher o gradil costal, ele é bastante interessante para diástase abdominal, como o contrário também é ruim. Qualquer exercício que tu expanda muito o gradil costal ou expanda a região abdominal pode ser ruim para diástase. Beleza? Mais alguma pergunta? Se a prancha abdominal é bom, sim, tem alguns casos que é muito bom, tá? Ela ajuda no core, ajuda a estabilizar, principalmente para quem tem algum problema de coluna ou instabilidade na coluna, pode ser bastante interessante. Mais um minutinho aí. Melhorar o centro gravitacional, não entendi essa pergunta. Rotação não favorece as cargas... Rotação de tronco não favorece... Passou muito rápido. Desculpa, não consegui ler. Abdominal, flexão de tronco tem desgaste nas vértebras, isometria são suficientes para fortalecer. Flexão de tronco. Assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não entendi. Algumas perguntas eu não consigo entender bem, mas eu vou tentar explicar de outras coisas. Tá? O abdômen, ele é responsável por flexionar a coluna, tá? E essa flexão ela pode ocorrer levando a origem em direção à inserção ou a inserção em direção à origem, tá? Então eu posso levar o gradil costal externo em direção ao pubis, eu estou trabalhando o abdômen, ou levando o pubis em direção às costelas, estou também trabalhando o abdômen. Só que esse movimento que o abdômen é responsável, porque é a flexão da coluna, tanto levando a origem em direção à inserção, ou a inserção em direção à origem, ela ocorre em 30 graus, tá? Então a movimentação que o abdômen é responsável não é uma movimentação grande, é uma movimentação de basicamente 30 graus. Qualquer coisa acima dessa angulação de 30 graus, são outros músculos que estão trabalhando e não mais o abdômen, ou não só o abdômen. É muito comum a gente ver muita gente movimentando muito o fêmur, movimentando muito o quadril, tá? E isso trabalha os flexores de quadril e não o abdômen. Isso é necessariamente ruim? Não necessariamente ruim, mas pode ser ruim sim. Às vezes, muita gente sente dor nas costas por um encurtamento, um fortalecimento excessivo do psoas maior e ilíaco, que podem comprimir a coluna. Então, cada caso é um caso, pode ser ruim, como pode não ser, certo? Mas o abdômen em si é responsável por uma movimentação de 30 graus. O que, por exemplo, o bíceps é responsável por uma movimentação que vai mais ou menos de 30 a 180, o abdômen ele é responsável por uma movimentação de 30 graus, tá? Então é importante a gente entender que qualquer coisa acima de 30 graus de movimento em exercícios abdominais, a gente não está trabalhando mais só o abdômen. A gente está começando a incluir outros exercícios, ok? Favorece carga de cesariamento na coluna? Depende muito do ângulo onde o corpo estiver, tá? Mas as rotações de coluna normalmente
Principalmente se estiver na vertical, elas são contraindicadas porque tu tem o disco intervertebral, ele é formado por anéis, tá? Que são os anéis fibrosos ali. E cada anel tem mais ou menos uma linha de força. Então, quando tu roda, tu tende a uma compressão bastante importante do disco intervertebral e pode predispor a uma hernia de disco, tá? Então, as rotações, principalmente com o corpo na vertical, onde tu tem ação da gravidade junto, a gente tem que tentar evitar. Rotações na horizontal são menos problemáticas, mas se a pessoa já tiver alguma predisposição, pode também dar problema. Mais alguma pergunta? Oi, Camilinha! Beijo, Camilinha! Te cuida aí, Camilinha! A Camilinha sabe do que eu tô falando. Pessoal, obrigado. Agora eu tenho que ir embora. Eu sei que foi rápido. Obrigado pela presença de todos. Grande abraço. Tchau!